Bom, então começamos aqui mais um episódio do PragCast, hoje com um convidado que é um ilustre participante dos grupos de controladores de pragas, que sempre está disposto a ajudar as pessoas do nosso segmento, sem pedir nada em troca, só pela troca de experiências. Isso é muito rico. Parabéns, e por esse destaque eu convidei você a participar aqui, Carlos. Seja bem-vindo ao estúdio do PragCast. Obrigado, Gabriel. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz com o convite. É, E é isso, a gente está lá para ajudar quem a gente puder ajudar, quando a gente puder ajudar. Acho que é bom para o próximo e para o setor da gente, né? Sim. Que legal, cara. É muito bom estar com você aqui. Faz tempo que a gente estava ameaçando alguma coisa, né? Agora que finalmente deu certo, né? Faz tempo mesmo, né, Gabriel? Então, um tempão ensaiando isso aí, né? Vamos É, conversar, mas agora foi. legal, cara. Que bom. Fico feliz, fico honrado aí com a sua presença. E assim, eu normalmente eu faço os episódios. Deixa eu voltar aqui. Os episódios do Pragcast, num bem bate-papo mesmo, bem aberto, bem livre, bem tranquilo. A ideia é trazer um conteúdo relevante para as pessoas que vão assistir, né? Para começar, assim, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para eles entenderem quem é o Carlos. Bom, vamos lá. Sou Carlos Soares, né? Tenho 46 anos, sou residente aqui da Baixada Santista, litoral do estado de São Paulo. Mas sou carioca de nascimento, viu, Gabriel? Nasci no Rio de Janeiro, capital mesmo, mas morei bem pouquinho lá. Morei até os 4 anos, praticamente. Depois eu vim embora para Santos. O meu pai é daqui de Santos, minha mãe é do Rio. Aí meu pai resolveu voltar e vim embora. Eu brinco que eu tenho o melhor do litoral do Brasil. Tenho sangue Hum. carioca, mas cresci na Baixada Santista. E aí falando assim do setor, né? Como que eu vim parar no controle de pragas? A minha família é do setor de controle de pragas. O meu avô foi o primeiro na família. Teve uma empresa aqui muitos anos atrás. Meu avô foi entre os três pioneiros do controle de dedetização, né? Como a gente dizia na época, aqui na Baixada Santista. O meu pai foi trabalhar com meu avô e com o passar do tempo meu pai saiu da empresa do meu avô, né? Veio para a Sani, e aí eu fui trabalhar com meu pai um dia. A empresa que era do meu avô existe hoje ainda, é da família ainda. Então a gente, na verdade, tem duas empresas aqui no setor. E eu vim para a Sani, né? Eu vim trabalhar com meu pai, eu vim para a Sani quando eu tinha 16 anos, Gabriel. Quando eu fiz 16 anos, meu pai falou assim, ó, agora você vai estudar de manhã e à tarde você vai para o escritório. E aí eu fazia serviço de office boy, né? Naquela época tudo era papel, tudo era documento, a gente tinha que ir para o Sim, banco. Então eu ia com o malote da empresa para o banco, né? Levava aquele bando de cheque, aqueles carnês todos, né? E retirava o malote sim, do dia anterior. Vigilância sanitária também a gente tinha que levar os certificados na vigilância para serem assinados, então eu tinha que ir ia na vigilância sanitária todos os dias para deixar certificado e retirar certificado assinado pelo fiscal. O fiscal assinava certificado por certificado. O que foi legal, nossa, que que legal. me trouxe bastante conhecimento dentro da Vigilância Sanitária de Santos, que era onde a SANI atendia, né? A gente era bem concentrado em Santos. Apesar de estar aqui na região da Baixada Santista, naquela época a gente não tinha essa visão metropolitana que a gente tem hoje das áreas, né? Você ficava ali muito nichado, Sim, não existia internet, né? Então era a página amarela, a gente fazia anúncio na página amarela. Então era bem nichado sim. assim na cidade. E aí eu trabalhava com meu pai. Com 18 anos eu passei para o operacional da empresa, fui ser ajudante. Meu pai é aqueles caras que acham que para um dia mandar tem que saber fazer e só aprende a fazer fazendo, né? Sim, Confesso para você que na época eu ficava bem bravo, porque eu era o filho do dono, né? Achava um absurdo sim, aquilo. Eu ser o ajudante do ajudante, né? Eu achei, eu, sim. poxa, quero sentar no escritório lá também, quero ficar no escritório lá também. Mas foi importante, foi muito importante para mim passar por todas as etapas. Porque a gente vai tendo uma visão, né, Gabriel? Você também que veio do operacional,
a gente vai tendo uma visão do todo da empresa, né? De como funciona e tudo mais, e isso me ajuda muito hoje. Então, voltando, eu fui para o operacional. Com o passar dos anos, eu fui assumindo o operacional da empresa. Então, quando eu tinha 23 anos, mais ou menos, eu já comandava o operacional. O meu pai comandava a parte administrativa da empresa. E mais uns 2 anos, o meu pai saiu da empresa, resolveu não aposentar, mas foi embora daqui de Santos. E a gente... Então, eu tenho 2 irmãos. Meus irmãos já tinham faziam outras coisas na vida. Minha irmã também é bióloga, só que ela é funcionária pública, então ela não tinha interesse na empresa. E meu irmão trabalhava com vendas na época, não tinha interesse. Então a gente avaliou a empresa e eu comprei a parte deles da empresa. Então eu comprei a empresa, assumi a empresa mesmo. Assim. Eu dei 1/3 da empresa, legal. 2/3. E aí vim tocando essa vida aí de controlador de pragas, né? Tô até hoje. Apesar de não ser tão velho, eu estou há 30 anos no mercado, Gabriel. Sim, porque começou muito cedo, né? Hoje eu tenho Você 46 está com quantos anos? 46. 46? 30 mais 16, né? Você sabe que esses dias, eu não lembro porquê, eu... Você não aparenta, você está bem, viu? Tem cara de ter aí obrigado. uns 42, 41. Que bom. Chega uma idade que não importa quanto a gente tem, importa quanto a gente aparenta, né? Então, tô bem. Exatamente. Não importa quantos anos a gente tem, importa quanto dinheiro tem no seu bolso, né? Tem uma Também é hora que a beleza importante. não faz sentido mais, né? O importante é você ter dinheiro. É isso mesmo. O dinheiro faz diferença. Não dá para negar, né? Não dá para ser hipócrita. O dinheiro faz diferença. Sim. Não é tudo na A vida. gente é empresário para ganhar dinheiro, né? Se fosse para a gente não ganhar dinheiro, a gente abriu uma ONG, virava funcionário de alguém, sei lá, né? É isso. É exatamente isso. Que legal, Carlos. Pô, que história bacana. Você tem uma trajetória grande. Então, eu tenho 34 anos de vida. Você entrou no setor? Quando você entrou no setor, eu tinha 4 anos de idade. Caraca, tô Loucura, né? velho mesmo. Por isso que eu aprendo tanto com você, cara. Que legal. Ô, Carlos, fala uma coisa para mim. Veio do seu avô, seu pai. E como é que é? Vocês têm 2 empresas na família hoje? Vocês se dão bem? Tá tudo certo? Ou tem Tá uma tudo. treta aí na... Não, tá tudo certo. A gente tem uma empresa. Hoje, quem toca, digamos assim, a empresa da família é a minha tia. É uma empresa também que está no mercado há muitos anos, né? Tá, o mesmo tempo, praticamente o mesmo tempo que a Sânia, até um pouco mais. E hoje quem toca lá é minha tia. Gabriel, o que acontecia é que quando tinha almoço de família, minha avó ainda era viva, então domingo o almoço era na casa da minha avó, né? A gente ia todo mundo para lá, chegava domingo e ia embora domingo à noite depois da pizza. O combinado é que não podia falar de controle de pragas, era proibido, porque senão o assunto não saía, porque era meu pai, meu tio, meu avô, eu depois, né? O marido da minha tia também é biólogo, Marcelo, é um cara que sabe muito de controle de pragas. O Marcelo sabe muito de controle de pragas, um cara, enfim, tem um conhecimento bacana, sabe muito de legislação, um cara que tem as leis, as normas na ponta da língua, é uma excelente fonte, assim, pra gente. Legal. Então foi, mas não dá briga não, é tranquilo. Beleza. Cara, a gente tenta também, de vez em quando eu consigo me encontrar com algum parceiro do controle de pragas para algum lazer, não consegue ter lazer. É falar de trabalho da hora que chega até a hora que vai embora. É complicado. É complicado. Sabe, Gabriel, uma coisa que eu acho importante, assim, sem querer fugir muito do assunto, mas é a gente conviver com pessoas de outros setores, né? Se obrigar a ter esse contato, porque senão a gente fica nessa, né? Senão a gente vive empresa, família. Sim. Empresa, família. Então a gente não consegue sair, a gente perde muito. É muito enriquecedor você conseguir ter contato com pessoas de outros segmentos. Aí você acha, mas ali eu vou... Não, você sempre aprende alguma coisa, sempre tem uma coisa que dá para você trazer, um caminho que a pessoa tomou, um insight, alguma coisa. Sim, Acho que é uma muito solução, né? Já começamos dando uma dica aqui para o pessoal que está começando, ó. Procure esses ambientes de relacionamento interempresarial, porque é bem bacana e é muito enriquecedor.
BNI, para dizer E, com todas cara, as letras. eu sou suspeito, eu gosto muito do BNI. Existem outros lugares, né? Existem outras organizações, existem outras formas também. Não necessariamente algo empresarial, existem algumas coisas que pensam no social também, né? De benemerência e tudo mais, e é bacana. Tipo Rotary, Uhum. Lions, é um local bacana também de conhecer gente que também está nessa pegada, né, de querer ter o seu negócio, de se desenvolver, mas o BNI eu gosto muito, estou no meu Legal. 7º ano no BNI. Quantos anos? 7. Já fui vice-presidente, 7. já fui presidente de Bastante. grupo, já fui coordenador de Que tudo que legal. é coordenação. Eu gosto muito. Que legal, parabéns. Eu fiquei no BNI por 8 meses, acabei saindo, Você me falou. tranquei a minha matrícula, mas eu pretendo voltar. Em algum dado momento mais oportuno, voltarei. É bem legal poder se relacionar com outros empresários, fazer relacionamento e trocar experiências e também ter boas fontes para você comprar, né? Eu gostava muito do BNI porque eu comprava bem. Eu É, gastava meu dinheiro com o BNI, eu já tinha que comprar de alguém algum serviço, algum produto, e eu comprava do pessoal do BNI, que é um pessoal que tem uma garantia de qualidade melhor, uma vez que você está toda semana se relacionando com aquelas pessoas, você tem um compromisso de qualidade com elas, né? É uma coisa que é uma relação mais exposta, então as pessoas estão observando. Se você der uma mancada ali, é ruim. Isso pressiona a pessoa para te entregar um bom produto, um bom serviço. Fora toda a rede de contatos que você acessa, né, a partir dos membros do BNI. bem bacana mesmo isso. Você vira fornecedor, mas também consegue montar uma gama de fornecedores ali para o seu negócio e para os seus clientes também, né? Sim. Por falar em BNI, relacionado a vendas, o BNI te ajuda assim com vendas? Você consegue fazer bons negócios? Como que é? Consigo, Gabriel, consigo fazer bons negócios no BNI. O BNI você precisa saber usar, é uma ferramenta de marketing também, né? É o que eu digo para as pessoas, até às vezes que estão entrando, eu falo assim: olha, não acha que você vai entrar no BNI ou que você vai colocar um dinheiro no Google, que isso vai resolver, que você não precisa se mexer mais, que vai cair tudo no seu colo. Nada é assim, né, Gabriel? Sim, Tudo sim, com demanda. certeza. É mais uma ferramenta de marketing, né? É mais Tá, uma fonte para você atrair novos negócios para o teu negócio. Então é bem tá. bacana. E você tem que saber extrair ali do teu grupo os contatos que você precisa, que você quer. Você tem que estar atento às outras pessoas. Então, uma coisa que me foi bacana para mim no BNI é que o BNI me ensinou muito a ouvir. Eu sempre gostei muito de falar. O BNI me ensinou a ouvir. Então, porque você tem que ficar atento Legal. ao que as outras pessoas estão dizendo, para você entender como você pode ajudar aquelas pessoas e como elas podem te ajudar. Sim, Não adianta você estar lá para ficar se vendendo. Você está lá para ajudar as outras pessoas e automaticamente as outras pessoas estão lá para te ajudar. Então, é mais uma ferramenta. sim, É mais uma ferramenta. Eu acho que isso é importante, legal. como todas as outras que existem, muitas. Cada um sabe como faz, né? Sim, eu costumo dizer que o empresário que quer crescer, quer se desenvolver, ele precisa tirar a cabeça fora da caixinha, né? E o Beni é um lugar gostoso porque você se obriga a estar ali, se obriga a ouvir, se obriga a se relacionar com outras pessoas de outros ramos, e aí você tira um pouco a cara da empresa, tira o foco da sua empresa, do seu negócio e vai para fora, vai explorar outras áreas, entra dentro de outras empresas, conversa com outros empresários e a criatividade surge daí. A criatividade surge das opções que você enxerga. Se você ficar só dentro da sua própria empresa, dentro do seu escritório, só vai falar sempre com os seus funcionários, atender só os seus clientes, você fica limitado. Você fica limitado de ideias, né? de criatividade. Então, o BNI também ajuda com isso, né? Você está vivenciando, presenciando outras coisas, né? Outros ramos de atividade. E eu digo também que o empresário precisa se relacionar com o empresário, né? A gente precisa se dedicar em se relacionar com outros empresários, outros empreendedores, para você conseguir desabafar com alguém que entende o que você está falando, para você poder trocar experiência com alguém que já viveu aquilo, que de repente dá uma dica, ou você dá uma dica para o cara, isso vem um insight. Quantos insights eu já tive, Carlos, ensinando os outros, cara? Tem momentos assim, eu estou gravando aula, às vezes, eu fico com um papel, aqui, ó, papel e caneta, cara. Porque Porque eu às tô, vezes estou surge. gravando uma aula, do nada surge, nossa, por que que eu não fiz isso ainda? Então,
eu acho que o BNI é uma boa opção para você ficar lá participando da reunião, num ambiente diferente, conversando com pessoas, fazendo negócios, é lógico, mas também você tem a oportunidade de ter insights, de estimular sua criatividade. Não, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem um ganho. Lógico, está todo mundo lá para fazer um negócio novo, né? Mas isso que você falou é importante, Gabriel. Às vezes, você tem um dilema, um problema na sua frente, que algumas pessoas ali já passaram por isso. E aí, Sim, o cara sabe o que ele fez que deu certo, e muito importante também é o que ele fez que não deu certo, isso, que te traz um atalho de tempo, uma economia de grana mesmo, né, para você não tomar uma atitude errada. Então, eu acho que isso é bacana. Eu acho que isso é bacana. sim, Muito legal. E que voltando a legal. falar assim de venda, eu estava conversando ontem, também com um colega nosso, né, de controle de pragas, ele estava me perguntando, como é que você faz? O que você faz? Aí perguntou de Google, aí ele falou assim, mas eu falei para ele, até cold call a gente faz aqui. Ele falou, pô, mas Sim, funciona? Eu falei, olha, cold call é aquilo, é pescar, é de arrasto, né? Você sai isso, para todo lado. Mas eu falei para ele, olha, eu tenho um contrato aqui, que já está com a gente há mais de 10 anos, é um contrato bem bacana, que surgiu de uma ligação fria, de um contato, a gente deu sorte de ligar na hora para a pessoa sim, estava cotando, mas é uma sorte, isso pode demorar, pode acontecer rápido, pode demorar para acontecer. Então é mais uma sim, ferramenta, não dá para se apoiar só nisso, como em nenhuma ferramenta dá para você se apoiar. Você tem que ter sim, uma gama de oportunidades. E você, eu estou falando sim. aqui, mas estou falando logo para quem, né? Para o especialista em vendas e controle de prazo. Não, não, você está falando para as pessoas que vão assistir depois, fica tranquilo. Eu estou aqui justamente para explorar de você o que você puder contribuir, não só com vendas, mas com qualquer dica que você quiser dar, insight, a partir da sua história. As pessoas precisam admirar empresários que já têm uma trajetória como a sua, de luta, de batalha pelo setor, de família no segmento há tantos anos, e é totalmente válido o que você está falando, porque você não está saindo fora daquilo que eu ensino. A máquina de vendas eu ensino 16 engrenagens de vendas. Não que você precisa ter todas, mas que você precisa compreender que existe mais de uma ferramenta à disposição, que você precisa fazer uma somatória de forças para ter uma boa gestão de vendas. Desde o processo de captação, onde você vai ali pescar clientes, pode ser com cold call, que nem você falou, que são as ligações, né? Eu falo do telemarketing ativo, tem o telemarketing receptivo, que tem que estar muito bem preparado, tem que ter uma precificação adequada, de acordo com o mercado, de acordo com a realidade do seu trabalho, tem que ter uma venda técnica para uma visita presencial numa empresa, numa indústria, num cliente mais exigente, tem que ter várias ferramentas. Você pode ter o Google, atraindo clientes, mas você pode ter outras formas. Você pode ter um outdoor, uma placa na cidade, pode ter uma distribuição de um panfleto, pode ter uma campanha de marketing numa TV, num rádio, onde você quiser. Tem várias formas. Então eu trago essas 16 engrenagens e dependendo da combinação de engrenagens você vai formando máquinas diferentes, né? Eu digo que a máquina de vendas ela não tem um modelo só, tem várias marcas, desde a mais simples até a mais complexa. E aí a ideia do controlador de pragas tem alguns que têm uma mítica de que se você tiver uma coisa funcionando muito bem, dando muito certo, você vai explodir e se tornar um grande empresário. Existe um grande segredo por trás do grande empresário que ele não conta para ninguém. E na verdade, a verdade é que não tem segredo nenhum. A verdade é que eles fazem muito bem funcionar algumas engrenagens. Ele tem aquela máquina funcionando muito bem. E, inclusive, quanto mais engrenagens funcionando para vendas na sua empresa, tá no treinamento também isso. Quanto mais ferramentas funcionam para você, menos você fica dependente de uma só. Então, às vezes, você tem uma estratégia só. Vamos supor que você tem um call center na empresa. Você tem uma, duas, três pessoas fazendo ligação o dia inteiro. Você tem uma fluência. Se um dia der um pepino, um piripaque, um funcionário ficou doente, o outro pediu demissão, o outro caiu da escada. Acabou o seu sistema de vendas. Se você só trabalha com Google,
O dia que entrar mais concorrentes, que entrar um robô lá, que der um problema na internet, o dia que acabar o seu saldo, você se perdeu ali, o dia que o Google decidir não entregar leads para você, acabou o seu sistema de vendas. Se É você isso. ficar dependendo, por exemplo, só de panfleto, vai ter uma hora que vai cair uma semana de chuva sem parar, você não vai conseguir entregar um folheto, você vai perder o sistema de vendas. Então, não é uma coisa só. E também não adianta você fazer todas as ferramentas e você não ter, por exemplo, uma estrutura de comunicação visual, de comunicação verbal adequada. Se você não tiver uma precificação adequada, também não adianta você fazer muita campanha de marketing se o seu preço está fora, ou para baixo ou para cima. Para baixo você vai falir, se tiver abaixo do ideal, você vai falir. Você vai quebrar, trabalhar quebrado. E aí você vai perder diferenciais, vai trabalhar que nem um doido, vai ficar desesperado e entrar numa bola de neve de fracasso, igual tem alguns, infelizmente, alguns empresários assim. Ou você vai cobrar muito alto, vai sair muito fora da zona de guerra, e aí você vai conseguir fechar com alguns clientes, mas poucos. Então, de repente, a sua venda, você está convertendo um pouco porque a precificação está fora minimamente fora dos padrões que existem aí no mercado, né? E é isso, Gabriel, isso que você falou é muito importante. E assim, é como você diz, você tem que estar preparado para receber tudo isso, né? Eu, Sim. eu fui ajudar um amigo nosso, um colega nosso também de profissão, ele me procurou e falou assim, poxa, como é que você... ele tem uma controladora de pragas, mas o foco dele não é tanto o controle de pragas. Ele trabalha muito com banheiro químico também e tudo mais. Um dia foi. Ah, Também é uma empresa de família e ele foi seguindo um outro caminho, né, com o passar dos anos. Mas ele estava lá e falou, pô, como é que você faz? Ele falou, pô, tu acha que o Google funciona? Eu falei, acho que funciona. Aí morreu, a gente se encontrou no almoço e foi, pô, para mim funciona bastante Google, tem que saber converter, mas funciona bastante. Passou uns 2 meses, a gente foi almoçar de novo e falou, pô, cara, coloquei R$ 3.000 mês passado no Google, agora eu coloquei acho que mais 3 e pouco, e não vira. Eu falei, poxa, eu falei, como que não vira? Ele falou, pô, não adianta, os caras ligam, mas não sai nada. Eu falei para ele assim, falei, pô, como é que vocês fazem? Ele falou, as meninas que fazem. Eu falei, posso lá um dia na tua empresa ver como é que funciona? Vou lá, você não precisa falar o que eu estou fazendo, eu digo que estou lá para te ajudar. Cara, eu vi assim, às vezes o cliente chamava 8 horas da manhã no WhatsApp, porque o anúncio dele do Google cai direto no WhatsApp. tá. E às vezes dava 1 hora da tarde, não tinham dado nem bom dia para aquela pessoa que chamou logo cedo. Esquece de mandar proposta, né? Às vezes eu vejo muito Ah, no nosso setor assim, às vezes sim, o cliente chega para mim e fala assim, Carlos, eu chamei 5 empresas aqui, sim. veio você e mais um. Esse um tá 5 dias que veio, tá 5 dias para me mandar a proposta. Eu fico pensando, Nossa, ó, os caras que não aparecem, que marcam e não aparecem, estão perdendo venda, né? Porque o cara, pô, ele de algum sim, jeito ele gastou para o nome dele aparecer em algum lugar, né? Para a pessoa achar o nome sim, dele. E nem que seja uma sim, placa na porta do escritório dele, a pessoa passou lá de carro e viu. E ele não, então sim, quer dizer, esse dinheiro ele jogou fora. Agora esse outro que foi lá, gastou um tempo de vistoria. Se foi uma vistoria bem sim, feita, às vezes você sabe que uma vistoria bem feita, às vezes você leva aí um dia todo, meio período com uma vistoria bem feita, dependendo da praga, dependendo do espaço que você está ali, um meio período. E aí o cara não manda proposta? Então, esse é então, cara, maluco. Esse é maluco. Não tem o falta que de fugir. organização total. E olha, o Carlos, eu tenho alguns alunos fazendo uma mentoria comigo. Nesse processo de mentoria, eu cheguei numa etapa de pedir para eles, durante um processo de reavaliação da precificação das empresas deles, para nós entendermos a zona de guerra na qual eles estão atuando, né, aquele preço médio de mercado, eu peço para eles ligarem para 10 empresas, simulando uma contratação do mesmo tipo de serviço. Normalmente um básico, assim, uma residência, terreno comum, baratas. E é impressionante como isso é no Brasil inteiro. Tem no Brasil inteiro. Você liga para 10 empresas, você consegue 6 ou 7 orçamentos. Alguns desses você vai demorar 3, 4 dias para receber, e isso quando você recebe zero pós-venda, zero feedback. E assim, muitos orçamentos
Quando muito, eu tenho alguns alunos do Rio de Janeiro, um ou outro de São Paulo, do estado de São Paulo, que conseguiram ainda que uma ou duas empresas fizessem um bom atendimento de vendas. A pessoa atendeu direitinho, explicou, tirou dúvida, enviou a proposta no mesmo dia e no dia seguinte perguntou se estava tudo bem, se tinha mais alguma dúvida, vamos fechar o serviço. Uma ou duas só no Rio e em São Paulo. Para você ver como o mercado de controle de pragas está aberto no Brasil ainda. Está aberto. Se a gente não tem pelo menos três, quatro boas empresas em cada região trabalhando, a gente, poxa, o sistema de vendas está um fracasso. E aí é o que eu observo, Carlos. Eu acredito que você tem hoje uma técnica de vendas, um processo de vendas bem apurado na sua empresa. Eu tenho na minha também. Quando, quando eu vejo os números aqui de conversão, que eu estou assim, há mais de um ano com o Google desligado. Eu pus R$ 1.000 no Google em julho para ajudar a bater uma meta, ligou, bateu meta, ajudou, desliguei. Não consigo manter o Google ligado porque eu não dou conta de atender cliente. Porque eu não consigo comprar carro e contratar técnico na mesma velocidade que eu cresço. Então, assim, tem que ser algo saudável. Crescer mantendo os diferenciais, mantendo qualidade. Qualidade, né, E, Gabriel? eu, e a gente converte muito. Eu não consigo acreditar quando as pessoas me ligam aqui desesperadas, mandam mensagem no WhatsApp, eu entro lá no grupo, cara, dá vontade de, sabe, rasgar a boca, porque não é possível que o cara não consegue vender, fica bravo que o concorrente deles é bombinha, cobra R$ 150, ele fica com raiva disso. Eu não suporto que os caras começam a reclamar que vende produto no pet shop, na agropecuária. Galera, vai vender para sempre. Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, vende no Walmart, tudo que você quiser. Vende até o pulverizador, do lado do pulverizador o manual de como vai fazer a detetização, e é o país que mais contrata controle de pragas no mundo. Se as pessoas quisessem detetizar a própria casa, não existia detetizadora. Não, então, assim, não se sinta ameaçado por essas coisas minimalistas, é porque o cara não está sabendo vender. O Gabriel, cliente eu vende acho que é barato para ele é um problema, fácil. vende veneno no mercado é um problema. O cliente fala para ele que está caro, ele fica desesperado para dar desconto para o cliente, para baixar o preço dele, para o cliente ficar feliz. Né? Eu acho que assim, Gabriel, é uma coisa que eu percebo, já que você citou os grupos, eu vou falar um pouquinho do grupo lá e tudo mais, dos grupos que a gente faz parte. Eu vejo isso Você também. que é quase um moderador já dos grupos de controle de Eu, pragas. eu vejo muito isso, mas eu acho que é muito assim, ó, é do ser humano, uma coisa que a gente precisa trabalhar, a gente encontrar motivos, não sei se talvez seja uma palavra muito forte, mas motivos para o nosso fracasso. Então, quando você encontra um motivo que é alheio a você, externo a você, você não precisa fazer nada para melhorar, porque você não Exato. tem culpa. Então, você não vendeu Isso. porque o cara foi lá e comprou um gel no mercado. Ou você não conseguiu vender porque o teu concorrente cobrou metade do preço que você cobrou. Então, você não pode ir lá matar o concorrente, você não pode tocar fogo Sim. você não pode tocar fogo na agropecuária que está vendendo o produto. Então você não pode fazer nada a respeito, porque não é você, Sim. são os outros. Então você fica naquela zona de conforto ali, brigando com isso, reclamando, e você se mexeu para Sim. quê? O que você fez de diferente então? O que você entrega de diferente do que aquele cara? Ó, eu estou numa cidade que não tem 500 mil habitantes, Santos é uma cidade média. Né? Hoje a Sânia é Sim. muito maior que Santos, né? A gente já vende todo o litoral do estado de São Paulo. Eu tenho cliente do litoral, da ponta do litoral sul até a ponta do litoral norte. Sim. Só que Santos são 500 mil habitantes. Eu, a vida inteira, e durante muito tempo eu vivi isso também, Gabriel. A gente vai aprendendo com o passar do tempo. Eu também já pensei assim. Sim. Eu olhava e Santos era assim, Santos é Eu uma também. cidade que tem 50 dedetizadoras cadastradas na vigilância sanitária. Eu nem sei que número tá hoje em dia, porque eu vou te ser bem sincero. Tem uns, sei lá, talvez uns 5, 6 anos que eu não me preocupo mais com isso, não me interessa Sim. quantos concorrentes eu tenho. Eu olho para os concorrentes que eu vejo fazer alguma coisa diferente, porque a gente aprende com a concorrência. Mas se eu tenho Sim. 3, 10, 30 concorrentes, se o meu serviço não for bom, eu posso ter mais um só, o cara vai estar ganhando tudo. Sim. Se eu não souber ser melhor que É ele. Então não verdade. tem essa quantos são, né? Mas eu olhava para isso e falava, não, mas é muita gente. Então quando você perde, é muita gente. Eu sempre falo para o meu pessoal aqui, ó, pensa que é você que vai consultar. Você está querendo consumir um serviço. Então se põe no lugar do cliente.
De repente você quer colocar rede de proteção na sua casa, no seu apartamento lá, porque agora você tem a neném lá, já ela tá Sim, legatinha, você quer pôr rede. Pô, você vai gostar se você marcar a hora que o cara que vai do orçamento, o cara não aparecer no horário que ele claro que marcou. não. Se ele Claro que se não. você ficar uma semana ligando para ele, implorando para ele te mandar a proposta, Sim. né? E se ele chegar lá e colocar os Se para enviar, parafusos todo torto, nossa, se enviar a proposta ele já atrasou, você imagina fazer o serviço, então. então eu acho que é isso que eu falo para o pessoal. Ó, se coloque no lugar do cliente. Geralmente quando a pessoa, uma empresa porque precisa ter legislação, mas principalmente quando a gente está falando de pessoa física, quando o cara chega no ponto de ligar para uma controladora de pragas, é porque ele está com um problema sério para ele. Pode ser uma infestação de Sim, formiga, pode ser uma infestação de cupim. Se o cara chegou naquele ponto de ligar para você pedindo ajuda, é porque ele já está sim, pronto para consumir o seu serviço. Pô, na cara do gol, é só bater e correr para comemorar. sim, E aí o pessoal chuta para o lado, toca para trás, então aí não funciona, sim, né? Aí fica difícil. Aí depois o pessoal reclama. Concorrência todo mundo tem, até o pipoqueiro tem concorrência. Você vai na porta do show, sim, tem 5, 6 lá vendendo pipoca. Mas você vê sim, que tem um que verdade. é grande e um que não tem ninguém. Então é a questão do cara saber se posicionar no mercado que ele escolheu para a vida dele. Né? Exatamente. Ninguém é obrigado a ser controlador de praga, ninguém é obrigado a ser o que for. Mas se você escolheu, faça isso com amor, né? Com vontade, tente dar o teu melhor, ninguém é perfeito, mas a gente tem que estar sempre buscando a perfeição. Porque a gente Sim, está a gente sempre nunca vai ser melhorando. perfeito, mas a gente nunca pode deixar de buscar a perfeição, buscar sempre melhorar, Porque a né? gente vai estar sempre se Ô, Carlos, aperfeiçoando. isso daí que você falou, eu gostaria só de fazer um complemento, eu apoio 100% do que você falou. Eu vou fazer só um complemento a mais aqui, eu vou tentar não utilizar nem muitos argumentos muito técnicos, mas assim, a inteligência emocional, eu tenho estudado isso desde 2018, né? Eu saí da depressão com inteligência emocional, venho estudando, participando de seminário, investido em coaching, curso, de lá para cá. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que primeira coisa, né? Nós somos responsáveis pelo nosso resultado. Nós somos totalmente 100% responsáveis pelo resultado. Quando a gente aponta o dedo e coloca a culpa pelo nosso fracasso em outra pessoa, ou outra situação, um outro ser humano, uma condição do ambiente ali, você bloqueia o seu cérebro, que é uma máquina fantástica, super inteligente. Você bloqueia ele. Você fala assim: olha, não tem nada que você possa fazer para sair da situação que você está. E aí você permanece. Quando você assume a responsabilidade do seu resultado, independente do que seja, por mais que pareça que não seja culpa sua, se você fala assim, não, foi culpa minha, o seu cérebro, que é uma máquina incrível, ele vai falar assim, poxa, se foi culpa minha, o que que eu posso fazer então para mudar? E ele começa a raciocinar. E por incrível que pareça, Carlos, como um passe de mágica, depois de algumas boas noites de sono, que o seu subconsciente vai trabalhar bem durante a noite, em algum momento vai acender uma lâmpada que vai te dar uma luz da saída daquela situação. Então, eu vejo hoje vários problemas no controle de pragas, a nível de legislação, a nível de consciência dos empresários, a nível de estruturação do mercado, a nível de treinamentos. Todos esses problemas poderiam ser, eu poderia julgar como problemas que não têm correção. Eu vou ficar na minha aqui, eu estou de boa, até porque, Carlos, a gente vê muito controlador de pragas na merda, mas muitos que estão na merda ainda assim estão ganhando muito mais do que um CLT. Não tem do que reclamar. E às vezes eles não fazem um algo a mais, não se buscam evoluir, não buscam cursos, treinamentos, eles não fazem nada, não participam de associações, eles não fazem nada a mais pelo setor, eles trabalham só por eles, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 4 da tarde, ganha muito mais com o CLT e ainda reclama pra caramba do setor. Isso é um comportamento ruim, é triste, a gente precisa trabalhar isso, mas se esses caras começassem a pensar assim, bom, eu tenho um problema, então, o problema é o quê? Muito cliente está falando que está caro. Todo cliente está ligando para mim está falando que está caro. A culpa é sua? É. Vou te dizer uma coisa: se esse cliente te ligou, ele pegou seu contato em algum lugar. Será que você não expôs num lugar que você está aparecendo para muito cliente que está numa condição difícil, que só está buscando preço? Claro, o cliente busca preço, mas é uma mentira, né? O cliente busca vantagens.
Às vezes, para o cliente, a vantagem é o preço. Se você mostrar para ele que a vantagem pode ser outra coisa, ele até muda de opinião. Eu já tive muito cliente que falou assim: olha, eu estava buscando mais barato, mas vou ter que te contratar. Não tenho condição de contratar outra pessoa, depois que você me explicou. Então é falta de técnica de vendas. E aí, quando o cara se bloqueia, fala: não, muito cliente está falando que está caro. Ele não mexe no marketing, não mexe na comunicação, ele não mexe nas estratégias de vendas, ele vai continuar sofrendo do mesmo problema de cliente falando que está caro. Sabe como é que ele vai resolver o problema? Atendendo a solicitação do cliente, baixando o preço dele. Aí ele entra na briga por preço. Aí já era. Aí é um buraco sem fundo que ele só vai piorar. Que o cliente que fecha por preço, ele não tem fidelização, ele fideliza por preço baixo. Se aparecer alguém com R$ 50 mais barato, ele vai fechar com outro. E aí você está com um cliente péssimo. Fora que o cliente que pede muito preço, que chora muito, você sabe, né, Carlos? O cliente que chora muito, muito enche muito saco. Se você fechar com ele, pode ter certeza, ele vai fazer você perder cada centavo que você pagou para ele, porque ele vai se sentir explorado, porque você pagou, porque ele pagou R$ 180 para o cara detetizar a casa dele. E ele vai falar: que isso? R$ 180 é muito dinheiro. Ele vai ter que voltar aqui 10 vezes na garantia. E ele vai fazer você comer o pão que o diabo amassou. Exatamente. Eu acho que é isso, Gabriel. A gente tem que ter noção de, assim, o pessoal fala, então não tenho que saber. Não, a gente tem que ter uma noção de mercado. A gente tem que saber. A gente, quando faz parte do mercado, a gente tem que entender o mercado que a gente trabalha. Então a gente tem que saber preço médio do teu mercado. Você tem que entender como os teus concorrentes estão trabalhando, mas você não pode se basear neles. Você tem que entender qual é a sua precificação, qual é o teu custo, o que você tem de diferente, o que você entrega que o outro não entrega. E aí você criar o seu preço e, como você falou, de uma forma, lógico, brilhante, uma forma que só um professor consegue falar. Você tem que explicar para o teu cliente o porquê que o do concorrente custa 180 e o teu 250. Isso. E você, lógico, que também, assim, você, Carlos, você não dá desconto? A gente sempre tem uma margenzinha ali para trabalhar. Sim. Às vezes você negocia uma forma de pagamento. Então, eu cobro R$300 e posso fazer em duas, vamos dar um exemplo. Se o cara me pagar à vista, de repente vale a pena dar lá 5% de desconto para ele, para um pagamento à vista. Às vezes, hoje em dia, a gente tem a facilidade do Pix, que a gente não tem taxa nenhuma. Então, poxa, se o cara vai com o Pix, eu consigo dar 2%, 3% ali para ele, mesmo ficando um pouquinho mais caro do que a maquininha. A gente consegue, sempre tem uma margem, né, Gabriel? Mas claro. Eu acho que assim, pelo que eu vejo do nosso setor e do prestador de serviço, o cara às vezes acredita no que o cliente está dizendo, que, como você falou, R$180 só para isso, para jogar um remedinho para barato. Os caras perguntam de remédio, né? Tem remédio para barato aí? Remédio. O cara liga, eu sempre pergunto. O cara, você tem remédio para barato? Eu pergunto. Depende. O que a barata está sentindo? Né? Porque se o cara quer um remédio, você, aqui a gente trabalha com inseticida, né? Aí, se o cara acredita, o controlador de praga acaba acreditando no que o cara está falando, que é caro, é caro, que ele está cobrando muito caro, que ele está explorando o cara. Então, aí ele inverte, né? Você inverte, você fica na mão do cliente e não é você que conduz, é o cliente que conduz a negociação. Quando quem tem que conduzir a negociação é você. Então, eu acho que isso é um grande problema. Bem falado. É um grande problema do nosso setor. E, assim, hoje em dia, Gabriel, mais do que nunca, falta de conhecimento é por vontade. Quando eu vou te falar, quando eu comecei, parece que assim, né? Falando, porque no meu tempo, tempo. Mas, quando eu fui para o operacional e entendi o que estava acontecendo, Gabriel, era mudança de milênio. Era que os anos 2000, tudo estava mudando. O controle de pragas estava começando, estava mudando também. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei, a gente tinha, sei lá, falando muito, 6, 8 rótulos no mercado aí, para tudo. Você se virava... Eram uns 4, 5 produtos ali, que eram os conhecidos no mercado, de 2 fabricantes ali, e era o que tinha. Você tinha que se virar para qualquer praga, você tinha que se virar com aquilo. Hoje a gente tem fácil mais de 1000 apresentações no mercado, né, Gabriel? Sim. Se você pegar todos os fabricantes, né, mesmo repetindo a formulação, você tem uns 1000. Quando eu comecei, assim, às vezes chegava na mão algum estudo, alguma coisa,
Chegava uma Xerox lá em inglês, você tinha que pegar o dicionário e traduzindo na mão para poder. Hoje o cara pega o celular dele, sentado no Sim, sofá da casa dele, e o cara tem acesso. Você entra nas universidades, você tem acesso aos trabalhos que os caras entregaram para se formar, para doutorar, para mestrar. sim, Você entra nos sites das empresas, você tem lá um monte de estudo, um monte. Então, assim, o cara que não quer, não aprende. Quem quer, aprende. Então, o cara, hoje em dia, sim, ele tem que perfeito. saber o que está fazendo. Não existe mais desculpa. O cara aprendeu, porque ele viu alguém usar DDVP, vamos falar aqui, a gente está falando para controlador de praga. DDVP, aquela fórmula que, cara, me dá até arrepio hoje escutar, quando eu vejo alguém falar assim, eu uso DDVP com cipermetrina. Nossa, Cara, Deus me livre disso. assim, mas você já usou. Mas é assim, mas é uma realidade, cara. Infelizmente é uma realidade. De vez em quando eu esbarro com alguns aí que tem essas fórmulas, essas receitas ainda, né? Ô, Carlos, eu sou muito feliz porque esse trabalho que eu faço de controle de pragas, assim, de comunicação, né, na internet e tudo mais, com cursos, isso me aproximou de pessoas maravilhosas como você. Se não fosse isso, eu talvez passaria a vida sem conhecer uma pessoa como você. Mas o que me deixa chateado às vezes eu chego a pensar, refletir sobre o que eu estou fazendo. Será que eu não preciso melhorar minha comunicação? Não é possível que eu não estou conseguindo atingir algumas pessoas que precisam de mudança. E o pior é, a maioria das pessoas, às vezes elas até consomem um pouco de conteúdo gratuito, que para mim já é uma evolução. Porque mesmo eu tendo começado só, pasme, né? Agora eu comecei a contar quanto tempo de mercado eu tenho para as pessoas, né? Antigamente eu não falava. Pasme, eu tenho 6 anos de controle de praga só. E quando eu comecei, 6 anos atrás, já quase não tinha nada de controle de pragas. Para você fazer um curso, treinamento, você precisava se deslocar até uma associação. Curso online só tinha né, bem, Que a gente curso que não dá para fazer. não Um dá nem curso, para citar o um curso nome, que online é que capaz de queimar o não dá para notebook. não dá para fazer, assim, mas, mas foi algo que, de repente, para muitos, foi o primeiro contato com algum tipo de treinamento. Afinal de contas, como que alguém num Brasil, país continental, do tamanho que é, sai dos confins do norte, nordeste, talvez até sul do Brasil, não sei como é que era a estrutura de treinamento, para vir para São Paulo, talvez numa praia fazer um treinamento. Ia gastar uma grana altíssima, passar 3 dias em São Paulo, tudo bem que vale. Você quer entrar no ramo? Então se esforça, investe, tá? Mas não é a realidade de muitos. Às vezes o cara está trabalhando na informalidade, fazendo um trabalho, um procedimento equivocado, ele até quer aprender, mas a condição da região, fraco, pouco serviço, mas é o que ele gosta, é o que ele quer, mas ele não consegue, não conseguia. Porque agora, Carlos, o que tem de opção de curso online para o cara fazer, não existia no meu tempo. Pô, sinceramente, eu aprendi a gostar de investir o meu dinheiro no conhecimento. Eu aprendi isso num dos livros que eu li de inteligência emocional, desses coaches, desses caras, que é o seguinte: você tem a oportunidade, às vezes, de comprar um livro de R$ 50 e o cara colocou a vida inteira de pesquisa dentro de um livrinho que você vai ler com 50 conto. Ou você pega um mentor, um coach, alguém que está vendendo um curso online que você vai usar do seu celular, do seu computador, no seu Wi-Fi, para assistir a hora que você quiser, na velocidade que você quiser, quantas vezes você quiser. Ele colocou a vida inteira dele de prosperidade, de progresso, de processo, de tudo que ele aprendeu, que ele teve de experiência, o que deu certo, o que deu errado, às vezes por 1.000, 500, 200, 2.000, que seja 5.000. E hoje, Carlos, antes de começar a conversar com você, eu estava conversando aqui com a Mayara, que trabalha aqui comigo no marketing do Gabriel Ambiental, e eu falei assim, Mayara, como eu gostaria que aparecesse algum empresário bom, que eu gosto do trabalho, que eu vejo que ele tem um negócio consolidado, falando assim, olha, estou com uma mentoria, eu estou cobrando R$ 5.000 para pegar você na mão e te ensinar o que eu sei. Cara, eu sou louco para aparecer um desse, não tem. Para falar assim, ô, eu vou te dar os 5.000 agora. Nossa, 5.000 é muito dinheiro, na verdade, para mim é muito pouco. Para aprender o que o cara sabe. O cara me pegar na mão, me conduzir por um processo, uma jornada, vai entender o meu negócio, vai vir com uma visão de fora. Às vezes, um case, algo simples que ele mexeu na minha empresa,
eu já vou recuperar esse investimento, às vezes, assim, em 30 dias ou menos. O resto é dinheiro que eu vou ganhar pro resto da minha vida inteira. Quantos anos de conhecimento eu economizei? Quanto dinheiro eu não deixei de perder por ter aprendido aquilo antes? E o controlador de praga não tem essa expertise ainda. Ele continua consumindo conteúdos gratuitos, que tem hoje conteúdos bons na internet, gratuitos, não só por mim. Tem várias pessoas hoje divulgando coisas boas, coisas úteis, já é um avanço. Mas na hora do cara ir para o melhor, ele não investe. Ele compra um termonebulizador de 7, 9 mil reais para fazer 300, 500 mil reais por mês de serviço. Ou para fazer fogos de artifício para o cliente dele achar bonito. Mas ele não investe 1.000 reais no treinamento. Isso é triste. Isso é uma coisa que eu já vinha conversando antes com o pessoal de associações que tem bons cursos, e eles sentem a mesma dificuldade. É uma tortura conseguir trazer gente para participar de um curso, de um treinamento, né? E o Gabriel, controlador de praga precisa entender isso. O desenvolvimento vem conforme o empresário evolui. Gabriel, o que eu falei do cara juntar dinheiro para o treinamento é a mesma coisa para tudo. O cara tem que ter uma reserva. O carro pode quebrar amanhã. Ele precisa ter um Rota dinheiro. mais nova e variar. Opa, desculpa aí. Não, tranquilo. Ele pode precisar alugar o carro, um carro, porque o carro dele vai ficar parado uma semana. Ele tem que ter dinheiro para arrumar esse carro. Ele pode ter que precisar alugar um carro ou comprar um outro carro. Enfim, Ele precisa um equipamento que Sim, quebra. O que eu escutava desde novo, acho que todo mundo escuta, é quem tem um não tem nenhum. isso. Então, não adianta, se o cara tem 2 técnicos, não adianta ele ter 2 pulverizadores. Ele tem que ter 4, um Sim. reserva para cada um. Eu já parei na rua uma vez, Gabriel, quando eu era operador ainda, e eu passei fui fazer um serviço no Guarujá, uma cidade aqui do que a gente quer atravessar de balsa, tem todo um esquema para chegar, né, aqui no litoral. E eu passei e eu vi uma empresa que é de uma colega, a empresa, e aqui de Santos, eu vi o carro dela parada num lugar, falei, tá atendendo alguém, né? Passei de Fiorino, naquela época eu executava, trabalhava com meu pai ainda, um sábado à tarde. Na volta, eu passei e eu vi os 2 técnicos dela, parados assim, do lado de a Fiorino aberta, um sentado, o outro de pé. Os caras assim, eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa. Eu estacionei e fui lá perguntar o que estava acontecendo. Aí os caras falaram, pô, a gente veio fazer o serviço, tá fazendo uma desculpirização do madeiramento do telhado e o pulverizador quebrou. Quebrou a Nossa. haste e a gente não tem outra. Não... Aí ele falou, pô, não tem como voltar na empresa para falar. Aí eu tava encerrando. Eu falei pro cara assim, ó, eu posso te emprestar meu pulverizador, mas eu não falei que conhecia a dona, nada. Mas, ó, meu endereço é esse, segunda-feira, 7h30 da manhã, eu preciso desse pulverizador. Ele falou, não, eu venho de moto, eu levo para ti antes, Sim. vou levar para minha casa, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, vou te emprestar então. Emprestei e o cara trouxe. 7h da manhã, o cara tava na porta da Sani para devolver Legal. o pulverizador. Mas, cara, o cara sai, às vezes eu falo pro pessoal aqui, gente, às vezes vocês vão fazer um serviço a 300 quilômetros de distância, Sim. aí chega lá, quebrou uma peça, vocês não tem Não tem um sobressalente? não tem uma chave de fenda dentro do carro para apertar uma porta, Sim. não é? Sim. Então, é isso, o cara tem que ter essa reserva, ele tem que estar preparado para isso, tem que ter uma reserva de equipamento, de produto, e tem uma reserva financeira mesmo para ter esse fôlego que você falou. E às vezes um mês que não foi do jeito que ele esperava, porque choveu muito, às vezes o cara está focado em serviço que tem área externa. E aí chove aí 15 dias. Às vezes o cliente não tem cliente que paga, tem cliente que não quer pagar. Só quer pagar quando terminou. Então vai demorar. Aí ele vai ficar falta para comer, falta para pagar as contas, a luz. Então isso é Sim, importante. é verdade. É Verdade, meu amigo. A garganta tá indo. Pô, que legal. Sim. Pô, que legal, cara. Eu gostei muito do bate-papo, viu, Carlos? Eu achei que foi muito válido, cara. Também gostei, Fiquei Gabriel. feliz de escutar um pouco mais essa história, de ver que você continua sendo essa pessoa que contribui com os controladores de pragas e não desiste, não perde o ímpeto. Às vezes dá uma desanimada por causa de algumas coisas que a gente vê, que a gente ouve, mas não desiste não, cara. É o que eu falo. Se eu precisar conversar com 100 pessoas para encontrar uma como você, vai valer a pena. Então, continue nessa lida aí que tá tudo certo, cara. Somos parceiros e o que você precisar de mim, conte comigo também, estou sempre à disposição aqui, viu?
Você também, a gente ainda vai trabalhar junto, eu tenho certeza que ainda vai acontecer alguma coisa para a gente trabalhar junto, eu tenho certeza. Fico muito feliz, Gabriel. Obrigado. O que eu te falei, eu acho você um cara bacana, é um cara que eu sigo e eu olho, porque é um cara que eu acho que tem muito a ensinar para a gente aqui no setor. Um cara que escolheu ensinar, né? Escolheu viver de ensinar. Eu acho isso incrível. Não é todo mundo que tem esse dom, porque isso é um dom, o de ensinar. Então, por mais que você tenha conhecimento, quanta gente tem conhecimento, mas não tem esse dom do ensinar. E você é um cara que tem, que consegue transformar uma informação, às vezes técnica, complicada. Você tem uma facilidade de levar isso para o cara que não tem tanto conhecimento. Eu te admiro muito. Acho que você é um cara muito bacana e tenho orgulho de te chamar de amigo. Oh, que legal, cara. Obrigado. Ó, Tamo vou junto, enxugar meu. as lágrimas dos meus olhos. Tá emotivo, agora virou papai, né? É verdade, cara. Pô, falar pra você pior que eu fiquei mais emotivo Eu mesmo, viu? imagino, deve Ai, ser uma caramba. loucura. Que Mas é isso, legal, cara. Gabriel. Mas Vou foi um aí, tá? prazerzão. Uma hora a gente Precisar. vai marcar um bate-papo aí, um almoço, um jantar. Se você vier para minha região ou eu for para sua, pode ter certeza que eu vou te ligar aí Não para a tenha gente se dúvida. encontrar. Tá bom, meu irmão. Tamo junto. Tá bom? Valeu. Tá bom, Obrigado. meu Até a irmão. próxima. E seja muito bem-vindo. As portas abertas para você sempre que você quiser. Você tem um Tamo junto. refúgio aqui em Hortolândia, São Paulo, quando você estiver por aqui. Bacana, meu irmão. Obrigado, digo mesmo. Obrigado mesmo, Gabriel. Obrigado, eu. Valeu, meu Tchau, tchau. irmão. Valeu. Tchau.